Olá, querida mulher, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para seguirmos no nosso programa Tarde das Mulheres. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui do Rio Grande do Sul e é sempre com muita alegria e expectativa que nós aguardamos pela sua presença. De antemão, já queremos deixar um abracinho para todas vocês que já chegaram, oferecer essas lindas flores, olha aqui, todas para vocês. Vocês também embelezam o jardim da Tarde das Mulheres. E hoje o nosso tema está apetitoso, né? Eu sou idosa, quem cuidará de mim? Essa é uma pergunta que passa pela cabecinha de muitas de nós mulheres, né? Talvez você diga assim, Cíntia, mas eu ainda estou aqui no início da minha idade, o que é que tem a ver esse assunto comigo? Gostaria que você ficasse até o final, porque esse assunto também diz respeito a você. Não apenas ao idoso na sua idade biológica, mas diz respeito a você e você vai conferir se você ficar aí até o final, tá certo? Gostaria de deixar de antemão já inicialmente, a leitura bíblica que vai permear esse nosso tema de hoje, que nos diz assim, Salmo 92, dos versos 12 até o verso 15, nos diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha aqui que maravilha as promessas do Senhor já para todas nós que somos mulheres nesta hora. Gostaríamos de incentivar, antes de adentrar no nosso tema, perguntar para você se a sua caminhada bíblica está em dia. Está em dia? Muitas de vocês já adquiriram a Bíblia da Caminhada Bíblica. Ainda temos essa opção de você fazer o seu pedido. Nós encaminharemos para você com muita alegria e expectativa para que você possa fazer conosco aí na sua casa e nós daqui da nossa, juntas, chegarmos no final do ano e termos a alegria de dizer assim, eu fiz uma caminhada bíblica, eu tive meu tempo com Deus, uma vida de piedade durante todo esse ano. 5, 10 minutinhos que você tira por dia é suficiente para durante todo o ano você ter lido a Bíblia inteira. Não apenas lido, mas ter todo esse suporte também, não é? Com uma mensagem cristocêntrica, onde fala sobre cada capítulo da Bíblia, produzida assim, com certeza, vinda de um projeto do Senhor e usando o nosso querido pastor Daniel Alves para nos trazer esclarecimento sobre cada capítulo da Bíblia. Que Deus então te abençoe e que você faça já o seu pedido se você ainda não fez, tanto para você como para aquela pessoa que você ama. Faça contato pelo telefone 051 981 11 9571. Teremos a grata satisfação de poder assim então retornar o recadinho e fazer com que a Bíblia da Caminhada chegue até você. Vamos lá então para o nosso tema? Vamos já direto para o nosso assunto? Estamos estudando a série Aconselhamento para Mulheres. Então aí nós já tratamos sobre vários temas. Se você está chegando agora, nós vamos atualizar você. Já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre aparência, já falamos sobre ira, já falamos sobre amargura, já falamos sobre a síndrome da mãe perfeita, já falamos sobre transtornos de alimentação e vários outros. E agora nós queremos adentrar nesse assunto que é tão importante e que inclusive atinge a todas nós aqui do público-alvo das mulheres, né? Programa Tarde das Mulheres. Por quê? Porque todas nós ou somos idosa ou estamos no grupo do pré-idoso, não é assim? Ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro. Então, nosso tema hoje é Sou idosa, quem cuidará de mim? Gostaria já de antemão deixar de orientação para vocês esse livro, olha, Sem Medo da Minha Idade. É um livro muito bom da Elise que vocês poderão degustar, né? E aprender sobre essa questão que é tão importante e que tantas vezes faz tanto mal
para a nossa vida. Talvez você até diga assim, ah, mas eu já aceitei a minha idade, que bom. Mas nem todas são assim, às vezes algumas passam por alguns dilemas pessoais. Então veja, esse é um bom livro para você ler, Sem Medo da Minha Idade, da Elise. Você pode encontrar aí pela internet com muita facilidade, fazer chegar aí até a sua casa, né? Então, como eu falei para vocês, nós só temos dois grupos. Dois grupos de pessoas, conforme diz o nosso querido pastor da terceira idade da IPB, não é? Ou nós somos idosos ou nós somos pré-idosos. Eu não sei qual dos dois lados você está, mas eu gostaria que você trouxesse o seu coração nessa hora para que a gente conversasse um pouquinho sobre esse tema. Por quê? Porque as dificuldades do envelhecimento muitas vezes afetam muitas de nós. E por mais que nós sejamos cristãs, quando o envelhecimento vai chegando, às vezes a coisa pega, né? E mais ainda, aquelas que têm passado por uma vida longa, recebem muitas vezes as consequências naturais da idade e nem sempre conseguem digerir com tanta facilidade. A certeza é, minhas amadas irmãs, que assim que nós chegamos nesse mundo com vida, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, é que nós vamos partir. E nós não devemos pensar simplesmente na morte como um fim, mas a morte, na verdade, é o começo. Cindy, mas o que é que tem a ver, né, essa questão aí da idade, sou idosa, com a morte? Tanto para o idoso como para quem não é idoso. A gente precisa ter primeiro a clareza do que a Bíblia nos fala sobre a vida. Em Tiago capítulo 4, versículo 14, nos diz assim: a vida é a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Não é assim? Tantas pessoas que, independente da idade, já não estão mais conosco. E às vezes nós passamos a nossa vida reclamando do nosso tempo, mas muitas vezes vivendo como se nós tivéssemos todo o tempo ou toda a eternidade nesse plano, coisa e fato que não é real, né? E quando chega a hora de envelhecer, como que a gente faz isso? Como que procede na nossa cabeça isso? Veja bem, o pensamento mundano é muito mais focado, e a gente vê isso através das redes sociais, através de tudo que a gente visualiza por aí, por isso que eu estou falando do pensamento mundano, é muito mais focado em si mesmo e obcecado com a juventude e o vigor físico do que, de fato, com o que a idade nos permite e nos traz. Na verdade, muitas vezes, essa obsessão resulta, e por que não dizer, em medo, até mesmo medo de adoecer, medo da própria morte, medo de não continuar com o corpo físico com todo o vigor que muitas vezes tinha antes. Então vai ser muito legal a nossa conversa nessa hora, porque todas nós desejamos sim chegar até o dia em que Deus preparou para cada um de nós. É certa e estamos mais do que convictas de que o nosso Deus tem cada um dos nossos dias determinados. A Bíblia já nos orienta sobre isso, diz que Ele pensou em nós quando nós nem existíamos ainda. Nenhuma de nós vai passar do nosso dia. Talvez você nem chegue a ser idosa, né? Talvez você que esteja nos ouvindo, talvez Deus lhe chame antes, lhe recolha antes. Mas e se você chegar a ser idosa, o que é que você vai fazer? Muitas de nós temos pavor quando se trata da velhice, quando se trata do envelhecimento, que é natural, gente, é natural e é bonito a gente pensar nisso. Isso não tem nada de errado. A mídia muitas vezes tem colocado por aí, apesar de ter tantas leis, né, a favor do idoso, mas por outro lado, principalmente quando se trata de aparência, é colocado de uma forma que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não condiz com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia nos diz que envelhecer é uma bênção e não é para todos. Já parou para pensar nisso? Não é para todos. Por quê? Porque nos 10 mandamentos, uma vida longa, ela é prometida para aqueles que honram o seu pai e a sua mãe. Não é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias de vida na terra. Então vejam, o envelhecimento, a velhice ou o ser idoso é consequência de obediência daqueles que honraram os seus pais e as suas mães.
né? Isso você encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E como eu li aqui para vocês no Salmo 92, versículo 14, o texto bíblico é muito claro em dizer que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, ou seja, ainda produz, ainda é bonito, é vistoso, é cheiroso. Então o que é que a gente quer mais da vida, né? Até mesmo se você tiver com o corpo, e por que não dizer até a mente um pouco envelhecida, a pessoa que ama ao Senhor, aqui está o segredo, não é a idade em si, mas é aqui que está o segredo. A mulher que ama ao Senhor continuará a viver frutiferamente, ou seja, produzindo frutos, realizando tudo que o Senhor Deus tem para ela. Nem sempre o seu corpo ainda consegue acompanhar da mesma forma que você fazia antes. Mas, minhas queridas idosas, são tantas coisas que vocês poderão continuar fazendo, que eu gostaria que nessa tarde você se revigorasse, você se reanimasse no Senhor e você pudesse inclusive pedir perdão a Deus por estar simplesmente esperando a morte chegar. Eu sei que não é a realidade de todos, mas tem muitas que estão só esperando. O que é que aquela síndrome assim, vida, céu, tudo eu não sirvo para mais nada, já acabou, ou então já passou o meu tempo, né? O livro de Salmos 92, 14, já nos orienta, conforme eu li no iniciozinho para vocês. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então, ainda conforme eu já falei, que o nosso corpo, a nossa mente venha a ficar mais envelhecida, a pessoa que ama ao Senhor, ela continuará fazendo sim tudo que o Senhor tem preparado para ela. Minha querida mulher, eu e você, até o último dia da nossa vida, nós podemos servir ao Senhor. Talvez a gente não consiga mais servir da mesma maneira, no sentido de fazer as mesmas viagens. E olhem lá, hein? Porque o que eu conheço de mulheres na sua terceira idade, na sua melhor idade, que, olha, não perdem um congresso. Quando a gente para e pensa nos congressos da mulher presbiteriana, né, encontro da mulher presbiteriana a nível nacional, é uma verdadeira riqueza e um exemplo para a minha vida, que estou um pouquinho ainda mais nova do que muitas das minhas irmãs, a alegria e a disposição de vê-las ainda viajando para aprender mais do Senhor, para ampliar a comunhão. Então veja, eu gostaria de trazer esperança, né? Esperança quando muitas vezes as nuvens da tempestade se agigantam diante de você, não é? Quando Paulo deu a instrução a Timóteo sobre a sua supervisão, inclusive da igreja, ele escreveu: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Então vejam, é prioritário cuidar das necessidades da própria família, independente da idade. Deus promete, minha amada irmã, que dará a você a força que você precisa para cuidar, inclusive, querido filho, do seu pai ou da sua mãe, se já chegou à idade mais idosa ou se já é idoso. E aqui eu gostaria de trazer uma orientação mais específica e especial para os filhos, né? Nós precisamos, como filhos, honrar muito mais os nossos pais. Não precisa esperar chegar a deixar eles chegarem à idade de ser idoso para a gente cuidar. Isso é mandamento bíblico. Por isso que eu estou dizendo que diz respeito a você também o estudo, porque ou você vai ser cuidado, ou você vai cuidar. Ou você já vai ter uma palavra de incentivo de que ainda tem jeito para a sua vida, ou você vai poder dizer assim: eu quero continuar honrando os meus pais, né? Porque isso é mandamento com promessa. Então eu e você precisamos sim cuidar, ter um olhar atento para observar as necessidades dos nossos pais, que já não são mais tão pequenos assim, já são vividos e que depositaram tudo que tinham a nosso favor, né? A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não se assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu deixo esse versículo mais de forma específica para aqueles filhos que têm cuidado de pais
que exigem ainda um cuidado maior, talvez por consequências de várias doenças, de repente está até com algum deles acamado ou em uma cadeira de roda, ou precisando inclusive de um auxílio para poder colocar a comidinha ali na boca, a demanda de ida e vinda até os hospitais. Eu sei que tudo isso não é tão simples assim, porque por outro lado, muitas vezes você vive num contexto de trabalho, você precisa ainda do sustento da sua própria família. Então, para conciliar o trabalho secular, a sua casa e o auxílio, que é o honrar, que todos nós entendemos que é bíblico e desejamos fazer para com os nossos pais, nem sempre é tão fácil assim. Vai exigir, sim, uma vida de abnegação para muitas coisas na nossa vida, mas é por um tempo temporário, né? Por que eu falo isso? Porque honrar os pais é uma ordem bíblica, é uma ordem das Escrituras. E nós, como filhos, precisamos aprender isso. Nós não precisamos esperar chegar à velhice para fazermos isso. Isso deve inquietar o nosso coração e a gente poder... O que eu posso deixar minha mãe e meu pai mais alegre hoje? Você que muitas vezes tem eles por perto, né? E às vezes você diz, ai meu Deus, está me dando trabalho. Ou então você que tem eles mais de longe, mas você pode fazer uma videochamada, você pode observar quais são as necessidades. Às vezes você ajuda tantos de fora e esquece, cada um de nós muitas vezes, de ajudar, auxiliar e ser bênção para aqueles que tanto nos amou durante toda a vida e tanto cuidou de nós, né? A honra, meus queridos, biblicamente, ela é demonstrada sempre é uma pessoa que você considera digno, né? E isso tem uma forma. Como que eu posso fazer? Através do tratamento, através da atenção, através da cooperação especial. Quando a gente fala de honrar, a gente lembra sempre dessas, pelo menos essas três coisas: tratamento, atenção e cooperação especial. Não apenas aplicado aos pais, isso para qualquer área da sua vida. Quando você deseja honrar alguém, você dá um tratamento diferenciado para aquela pessoa. Aquela pessoa se tornou importante na sua vida, você vai tratá-la de forma diferente. Quando você deseja honrar alguém, você tem uma atenção maior para os detalhes e você quer cooperar com ocasiões especiais ou de uma forma especial, ainda que simples, para com aquelas pessoas. Então, é tratar alguém, quando a gente fala de honra, com profundo respeito e um senso de mérito e de excelência. E aqui eu me volto sempre não apenas para a família, mas também para a família da fé. Nós podemos fazer isso como igreja, como família da fé, não é? Às vezes, o que os nossos idosos precisam é de bons ouvidos, não é? É de uma visita, uma conversa, um chazinho, um ouvir das suas histórias e tantas coisas mais que a gente sabe que muitas vezes lhes falta no agito do dia a dia, na correria do dia a dia, todo mundo correndo atrás de tanta coisa. E muitas vezes eles ficam bem tristinhos por conta da solidão. Então, queridas, é uma dádiva a gente poder honrar os nossos pais. E é uma dívida que nós temos com aqueles que sacrificaram por nós. Por que eu falo nos sacrificaram? Porque nos criaram, nos ensinaram. E se você é mãe hoje, você deveria valorizar muito mais a sua mãe. Eu tenho certeza que você já valoriza, porque antes de ser a gente não sabe o que é isso, não é? Mas depois que a gente aprende a valorizar muito mais, porque eles nos criaram, se esforçaram e nos ensinaram, dando tudo do que eles podiam. Às vezes a gente ouve muito assim, é porque você não conhece, eu sofri bastante. Mas muitas vezes você não deve estar se comparando com seus pais e nem justificando seus erros ou simplesmente jogando para eles. Muitas de nós não tivemos os pais cristãos, outras tiveram, outras não. Mas o que a gente precisa compreender é que o mandamento do Senhor é para honrar tanto aqueles que são cristãos como aqueles que não são cristãos. Dessa maneira, honrar, então, não é somente uma expressão de piedade, né? Mas é uma expressão de obediência. Uma obediência que se torna agradável ao Senhor, porque você assim está podendo fazer. Então, quando a gente se depara com esse tema, em que talvez você diga assim, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Se você ficar até o finalzinho do estudo, você vai ver que tem tudo a ver com você e que Deus pode estar falando ao seu coração para que você volte o seu olhar. Talvez você precise, você e eu, dar um pouquinho mais de atenção àqueles que cuidaram tanto de nós, né?
E aí você pode também vir com algumas perguntas e questionamentos. Você pode dizer assim, você que está me ouvindo agora, e que tem ainda pais vivos. E mais, se você ainda não tem mais os seus pais vivos, você pode transportar e canalizar todo esse amor para pais espirituais, pais da família da fé. Pais ainda no grau de parentesco que você tem, que sabe que serve de bênção para a sua vida. Então a gente nunca vai poder dizer, eu não tenho mais ninguém para eu fazer isso. Eu tenho certeza e plena convicção de que ninguém vai substituir o seu pai e a sua mãe, mas nós podemos canalizar esse amor para outras pessoas que servem de modelo para nós, que assumem esse papel para nós e que Deus coloca muitas vezes através da sua igreja, através da sua família, para seguir esses passos, né? E você pode tranquilamente dizer assim, eu já cuidei dos meus filhos, eu certamente posso fazer isso agora por meus pais. Com o tempo, até a pessoa mais disposta pode muitas vezes se sentir, eu entendo, perturbada, exausta, dependendo da situação que cada um se encontra. Isso é natural, isso é notório, isso não é real. E você pode ainda se lembrar e tentar comparar, porque muitas vezes nós nos deparamos com pais que sofrem de Alzheimer, né? Não se lembram mais. Às vezes a gente ouve muita expressão, olha, parece que voltou a ser um bebezinho, né? A gente observa no dia a dia com algumas pessoas de que a pessoa já não tem os mesmos movimentos, a mesma força, a mesma disposição, inclusive o funcionamento mental e até mesmo motor ou físico, né? Mas eu queria dizer para você que muitas vezes os bebezinhos, quando a gente compara assim, eles são engraçadinhos, né? Elas são criaturinhas, como é que eu posso dizer, bem fofinhas, né? Dadas por Deus aos pais no início do casamento. E quando você às vezes compara e diz assim, não, mas eu vou cuidar dos meus pais porque eles parecem que já se tornaram, para quem está nessa situação, porque nem todo idoso está assim, mas existem idosos que estão nessa situação. Então, depende do contexto em que você vivencia ou que você vivenciará. Nós não sabemos o que Deus está preparando para nós, mas Ele já está preparando o nosso coração, né? Você precisa entender que quando eu e você, quando chegar a nossa época de cuidar dos idosos, por mais que a gente diga assim, eu acho que virou criança de novo, bebê, existe diferença entre o bebê e o idoso, e muitas. Muitas vezes os idosos já não têm mais aquela pelezinha tão macia, às vezes a pele é enrugadinha, e nós vamos chegar lá, hein, meninas? Isso que a gente tem que ficar de olho. Quer dizer, eu não sei se nós vamos chegar lá, mas se nós chegarmos a ser idosas e chegar com alegria, a envelhecer, chegar na velhice, nós, com certeza, a nossa pele não será mais a mesma. Como tudo na nossa vida não será mais o mesmo. Mas isso não deve fazer você ficar triste. Isso deve fazer você ficar feliz e continuar agradecendo a Deus pelos dias de vida que Ele lhe dá. Então a gente tem que entender que por mais que a gente diga assim, o idoso é igual ao bebê, a pele não é mais, existe diferença. A pele muitas vezes do bebê é muito macia, do idoso já é enrugadinha. A pele muitas vezes tem manchas, as marcas do tempo, não é? A do bebezinho normalmente é bem limpinha, a gente até tem um ditado assim, parece uma pelezinha de bebê quando é uma pele bem macia, não é? O bebezinho normalmente, depois que toma o banho, tem o seu cheirinho natural de bebê. Como é bom a gente sentir o cheirinho do bebê. Dependendo da fase do idoso, nem sempre está cheirando tão bem assim. Então a gente tem que entender e encarar a nossa realidade. Trocar as fraldas de um bebê provoca reações diferentes de trocar muitas vezes a fralda dos pais. Eu conversando uma vez e aconselhando uma amiga minha, que também já é idosa, mas que cuidava do seu pai, que era idoso já há mais de 90 e poucos anos. Ela dizia que uma das coisas mais difíceis para ela, e ela cuidou muito bem do seu pai até o seu último dia de vida, né? Inclusive levou para a casa dela, cuidou, e eu fui testemunha disso, de que ela cuidava muito bem. Mas sempre que a gente conversava, ela dizia que uma das partes mais difíceis para ela era trocar a fralda do pai dela. Ela se incomodava, mas era necessário, né? Apesar de ter alguém que ajudava, mas em determinado momento, quando a pessoa ia descansar, ela ficava ali no plantão e ela dizia que se sentia bastante incomodada. Então, você tem que concordar comigo que trocar a fralda de um bebê
Por mais que a gente use os mesmos elementos, não é a mesma coisa de trocar a fralda de um pai. Contudo, mesmo assim, o chamado de Deus para nós filhos de cuidarmos dos idosos é tão nobre e honra ao nosso Deus, tanto quanto ao chamado de cuidarmos lá da infância. Estão conseguindo entender? Então, esse estudo, eu fiquei assim maravilhada e pensando que é necessário a gente tratar dele, tanto para trazer esperança para você que é idoso, como para chamar a nossa atenção como filhos e atentarmos de que o tempo passa e que nós precisamos honrar melhor os nossos pais, ouvi-los mais, cobrar menos, entendê-los mais, né? Não ficar dando as normas, as ordens. Obviamente que a gente vai poder dar algumas sugestões quando essas forem perigosas, o que eles estão querendo fazer. Mas quando não, por que a gente tem que determinar todas as coisas para o idoso? Se ele tiver em sã consciência, deixa ele continuar determinando as suas coisas, desde que essas não corram risco à sua vida, né? Querida mulher que me ouve nessa hora, Deus é glorificado quando nós realizamos as nossas tarefas, ainda que difíceis, né? Que enfrentamos e demonstramos que a natureza humilde de Cristo habita dentro de nós quando nós cuidamos do idoso. Então, o tema da nossa Tarde das Mulheres hoje é: sou idosa, quem cuidará de mim? Se você tem filho, a responsabilidade primária é nossa. Dentro da soberania de Deus, você que é idosa deve se lembrar que Deus nunca te desamparará. A Bíblia diz que ainda quando você estiver na velhice, Deus continuará cuidando de você. Tem uma das interpretações bíblicas, dependendo da tradução, que fala as cãs, né? Mas ali significa, na velhice, Deus continuará cuidando de você e você sabe disso, porque Deus tem sido fiel. Só que, para muitos filhos, cuidar do idoso pode levá-lo a lutar consigo mesmo, inclusive com alguns problemas que se tornam inesperados. Por exemplo, doenças. Muitas vezes você vê que se sente incapaz de exigir tempo extra para visitas ao médico, o que eu falei antes, né? E aí vem algumas lutas, mas se eu não consigo, será que eu estou desonrando meu pai e a minha mãe? Existem várias formas de você fazer isso. Tire um tempo, tente organizar a sua agenda, mas se porventura você não tiver, tem como você que trabalha tanto pagar alguém da sua confiança também para fazer isso. Mas você não pode simplesmente terceirizar e nunca mais aparecer ali, né? Dores, muitas vezes sentem dores crônicas, que podem inclusive causar desânimo e desespero, até mesmo no idoso. E às vezes eles sentem dores e dependendo da situação, né, eles não conseguem nem falar. E às vezes a gente não consegue entender, obviamente, porque já não tem mais uma comunicação verbal clara, e aí o outro está tentando cuidar e não está nem entendendo do que é que está acontecendo ali. Então, a perda auditiva, uma visão muitas vezes deficiente, a baixa resistência e outros efeitos que a idade chega, né, exigirão mais atenção por parte de nós filhos. Você não precisa ficar toda hora dando bronca, relaxo, eu não sei como é que vocês falam, cada estado tem uma forma de falar, mas chamando a atenção dos seus pais. É natural, a partir dos 40 nós já temos perdas visuais, auditivas e tantas outras coisas mais. Então a gente precisa ter mais paciência e entender que o nosso dia vai chegar, eu espero que chegue. Se não chegar é porque a gente já partiu antes. Então vejam como é importante a gente ter um olhar assim. Às vezes você até cuida de tantos outros idosos, mas não cuida dos seus, não é? Ou às vezes, eu não estou falando apenas de cuidar quando já estiverem numa situação de cama, de cadeira de rodas. Quando tiverem, a gente vai continuar cuidando. Mas mesmo e muito antes de chegar a ser idoso, a Bíblia nos manda honrar os nossos pais e as nossas mães. Então, as pessoas idosas que estão muitas vezes incapacitadas, né? Constantemente podem reagir exibindo comportamentos, inclusive, combativos, tais como medo de falar de forma ofensiva, ou muitas vezes até mesmo resmungando, ou muitas vezes até mesmo dizendo que não vai fazer, porque muitas vezes o medo toma conta. Então, cuidar de idoso pode levar sim a você, a gente sabe, a lidar ou a lutar com problemas inesperados.
Por que que eu falo? Porque muitas vezes a própria diminuição da função do cérebro da pessoa idosa causa confusão, tanto para ela mesma, quanto para o filho ou para quem está cuidando. Então a gente precisa ter essas coisas muito claras no nosso dia a dia, né? O cuidado com os pais idosos pode muitas vezes, inclusive, trazer ou esgotar, e quantas vezes não acontece isso? Os recursos limitados deles e os seus. E quando eu falo em recursos, recursos financeiros, recursos emocionais, recursos espirituais. Então a gente precisa estar alerta para esse assunto que é bíblico e que é de suma importância. Talvez você diga assim, mas Cíntia, graças a Deus eu ainda não cheguei nessa idade, eu já sou um idoso, mas eu ainda sei me cuidar, louvado seja Deus por isso. Mas todos nós sabemos que nós como filhas, e você deve ser filha também, se você já se encontra nesse estágio, precisamos honrar os nossos pais. Talvez você ainda diga assim, mas eu não tenho mais pais. E você precisa então canalizar, porque se você é uma mulher cristã, você vai encontrar vários pais e várias mães e vários filhos que você também vai poder demonstrar esse cuidado e esse amor. Então é importante lembrar que no fundo, todos os conflitos que nós temos acabam sendo lá do coração, e quando a gente traz do coração, a gente sabe que todos eles acabam se tornando espirituais. A Escritura diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo mal tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 16, versículo 12. Então, minha amada, as dificuldades que você enfrenta são simplesmente você e eu. Todas as dificuldades que a gente enfrenta neste plano terreno são simplesmente resultado de viver em um mundo amaldiçoado pelo pecado ou um mundo caído. Mas o Senhor ainda está no controle deste mundo e as suas circunstâncias são colocadas aí mesmo por Ele. Eu não sei em que fase você está vivendo, mas você pode encontrar conforto em saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que é importante a gente ter o quê? Uma caminhada bíblica, nos apropriar das promessas do Senhor. Isso se encontra em 1 João capítulo 4, versículo 4, para que você não se perca nas situações que muitas vezes nos acometem. Então, de repente você pode pensar assim, que reações brotam do seu coração quando você está enfrentando o estresse da responsabilidade, do cuidado de um ente querido seu que se encontra nessa situação? Como será que fica, que reage a sua mente e o seu coração? Será que você pensa assim, essas reações são amáveis e úteis, essas reações que eu tenho, que eu passo, que eu sinto? O sol dos seus corações produz frutos maduros e bons para continuar cuidando daqueles que tanto cuidaram de você? E quando eu falo em cuidado, eu volto a repetir, eu não estou falando apenas de cuidado quando já estiverem acamados. Existe o cuidado de você pagar uma viagem, existe o cuidado de você levar um bolinho, existe o cuidado de você ir visitar os seus pais, tomar aquele chazinho, bater aquele bom papo com ele. Qual é o pai que não gosta, o pai ou a mãe, de uma situação dessa quando o filho proporciona? De levar os netinhos. Vejam bem, falar em netinhos, levar. Veja bem, a responsabilidade de educar os filhos não são dos avós, são dos pais. Presta bem atenção nisso. Você nunca deve sobrecarregar os seus pais para que eles que já cuidaram de vocês continuem sem nenhum tipo de descanso, por mais que eles amem os netinhos. E isso é muito bom, a Bíblia diz que é coroa, né? Os netos é uma coroa. Eu ainda não cheguei a essa fase, ainda acho que estou um pouquinho longe, mas a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso. Todos os avós gostam, amam e é saudável, mas não é que você agora não tem que cuidar de todos eles para que eles continuem a vida deles. Você é responsável pelos seus filhos. Então não fique enchendo o tempo dos seus pais
para que eles cuidem. Às vezes, muitas vezes não conseguem viajar, não conseguem descansar, porque eles estão 24 horas ali simplesmente cuidando dos filhos. Eu sei que existe N situações que muitos dos nossos pais nos ajudam e toda ajuda é muito bem-vinda, mas isso não pode se tornar um peso, isso não pode ser terceirizado, exceto se os pais já faleceram, aí fica na responsabilidade sim dos avós, mas caso contrário, você não pode transferir a educação dos seus filhos para os avós, até porque eles continuam vivendo. Eles precisam e devem ter o tempo de descanso merecido, eles podem e devem continuar viajando, participando das programações, porque senão você vai, ao invés de ser bênção, você vai acabar fazendo com que eles simplesmente vivam nessa função, sendo que a função é sua. Então, como é que você pensa, como é que você age? Muitas vezes, quando você passa por algumas situações que você diz assim, agora, como é que eu vou dar jeito? Quantas vezes a gente se encontra em determinados dilemas, né? Quando a gente vai cuidar dos nossos pais, principalmente quando diz respeito a algum tipo de demência, digamos assim, mental, onde muitas vezes as ações já não condiz, né, com aquela realidade. E quando você tem que tomar decisões que você fica num dilema, às vezes uma casa geriátrica, às vezes colocar uma pessoa para lhe ajudar, porque você não consegue dar conta do tempo inteiro, integral. E nós, como filhos, precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Quantas e quantas vezes a gente vê uma necessidade dessa em relação aos nossos pais? E às vezes a pessoa tem 3, 4, 5 filhos e parece que muitas vezes só um é quem se volta para cuidar. Isso não é legal. Isso não é bíblico. Se a gente conseguir montar uma escala, se a gente conseguir ter um diálogo aberto, um diálogo que a gente possa nos ajudar mutuamente, tudo vai ficar mais leve. E não é assim, tem que cuidar? Então tem que cuidar. Não. Para de ficar aborrecendo o idoso. Para de ficar falando de qualquer jeito. Para de ficar colocando mais... Ninguém quer ser peso na vida de ninguém. E muitas vezes a forma como se fala, o jeito como se cuida, é notório que maltrata muito mais do que se a pessoa estivesse sozinha. Não é isso que nós queremos ensinar aqui na Tarde das Mulheres. Você muitas vezes diz ou pensa coisas como assim, para se justificar. Eles me deixam irada, porque eles não fazem nada do meu jeito. Para de querer dar normas. Se o idoso tem a sua mentalidade ainda funcional de forma perfeita, ele sabe muito bem o que ele faz. Às vezes você fala, eu fico cansada de esperar, eles são tão lentos. Claro, o passo deles não é mais igual ao seu. Há tanta pressão, eu estou muito preocupada porque todo mundo fala e ninguém faz nada. São coisas que muitas vezes você fala. Nesses últimos dias não tenho tido tempo para ver outras pessoas a não ser o papai e a mamãe. E assim você já vai reclamando da vida, né? Estou tão deprimida e tantas outras fases que nós, filhos, muitas vezes, quando chega uma situação dessa diante de nós não glorificamos a Deus e nós nem sabemos o que fazer ou como fazer. Essas reações prejudiciais, muitas vezes, querida mulher, inclusive pecaminosas, são demonstrações externas de um pensar que não é bíblico. Não é bíblico. Eu não estou dizendo com isso que não cansa, eu não estou dizendo com isso que muitas vezes você também está com dor e tem outros compromissos, não é isso, mas a forma como a gente faz. Esse pensamento produz frutos maus em sua vida e muitas vezes, e na maioria das vezes, não glorifica ao nosso Deus. E quantas vezes você murmura, você reclama, porque muitas vezes você faz, e eu sei que a lida não é tão fácil, você faz e a pessoa não elogia, você faz e a pessoa desfaz, né? Eu conheci um idoso que a gente colocava a fralda descartável nele, quando a gente acabava de sair, ele pegava a fralda muitas vezes, quando ele fazia suas necessidades, e eu não sei como ele não entendia várias coisas, mas essa ele entendia, ele jogava assim na parede, com o número 2 ainda. Pensa se é fácil cuidar assim. É fácil? Não, não é fácil. Mas encontramos algumas saídas, né?
Foi-se feito então alguns macacões, algumas roupinhas, onde ele não conseguia mais tirar a fralda, porque ele era sempre muito bem cuidado. E então assim ele não conseguia puxar a fralda. Então assim pelo menos um trabalho a menos na parede, com xixi ou um cocôzinho, facilitou um pouquinho a vida da família, a vida de quem cuidava, né? E eu queria que você pudesse pensar que você não está sozinho, que isso não é um fardo para a sua vida, né? Por causa dos efeitos do pecado, todos verdadeiramente passam por essas questões e muitas vezes nós precisamos olhar o idoso com novos olhos. Você e eu, deve sim ser mais paciente quando os seus pais, que muitas vezes já estão idosos, ou até mesmo quem não é idoso, mas que está precisando de algum tipo de necessidade. E essa necessidade, volto a repetir, estou enfatizando bastante, você que é jovem, você que é adolescente, você pode e deve honrar os seus pais. Não precisa nem você esperar chegar a ele a ser idoso, até porque você nem sabe se ele vai chegar, não é verdade? Às vezes você está esperando, não, quando ele for idoso, né? Às vezes você não vai ter o seu pai idoso. Então aproveite hoje, o dia de hoje, surpreenda-o. Faça algo diferente, mas muitas vezes você precisa compreender que a verdadeira idade dele já exige muitas vezes algumas fragilidades, alguns esquecimentos, né? E em determinada época, conversando com uma pessoa que enfrentava por alguma dificuldade assim, onde a família, um deles estava com Alzheimer, uma das filhas disse assim: eu não vou mais visitar meu pai nem a minha mãe. No caso deles, eles pagavam uma geriatria particular. Por questões mentais, a pessoa já tinha alguns comportamentos agressivos em relação aos netos, então ele nem percebia. Foi a orientação do próprio psiquiatra, colocar uma geriatria particular, o que ajudou e muito. A família ia todos os dias, enfim, dava todo o suporte, pagava inclusive, sustentava. E aí um dos filhos falou que não iria mais visitar, porque a pessoa nem sabia quem era, ele sofria de Alzheimer. E aí, na nossa conversa, a gente pôde instruí-lo e dizer: vá sim. Ele não sabe mais quem você é, mas você sabe quem ele é. E Deus é glorificado nisso. Faça a sua parte. Faça a sua parte. É o conselho que a Tarde das Mulheres deixa, um conselho bíblico. Faça até o fim. Permita aos pais idosos o privilégio de serem eles mesmos e preste sim a honra que lhe é devida, o respeito que eles merecem. Pare de ficar acusando, pare de ficar condenando. Você não sabe do seu histórico de vida, muitas vezes você só reclama, só murmura, só joga a culpa para eles. Quando você estiver se empenhando em oferecer cuidado significativo aos seus pais que já são idosos, as seguintes sugestões podem ser úteis. Demonstre sempre muito amor a eles, demonstre, ouça-os, deixa ele contar as histórias deles, é tão bom. Eu amo ouvir as histórias dos idosos, né? Compartilhe as suas atividades também pessoais com eles. Ria, seja alegre, não já chega assim, ligeiro mãe, que eu já tenho que ir embora. Olha, rápido porque... Não, reserve um tempo. Quanto tempo eles não reservaram para você? Quantas noites eles ficaram sem dormir por sua causa? Você não lembra muitas vezes, mas eu tenho certeza que foram inúmeras vezes, né? Fale sempre gentilmente. Vamos adoçar um pouco a nossa forma de falar com os nossos pais. Você precisa compreender melhor os seus pais, parar de cobrar tanto dos seus pais e aprender a amá-los mais. Escolha sabiamente as suas batalhas. Tem batalhas que são só dos seus pais e não suas. Por que você está cuidando, querendo essa batalha para você? Escolha algumas não diz respeito a você. Por exemplo, a gente muitas vezes quer mudar o jeito de ser deles. Não, você não vai conseguir, eu não vou conseguir, ninguém muda o jeito de ninguém. Você pode orar, pedir graça ao Senhor, se for coisas que Deus veja que vai glorificar o nome dele, até ele pode, mas eu e você não conseguimos mudar. Leia bons livros para eles, se eles gostam de leitura, ore por eles e com eles, não é? Veja as verdadeiras necessidades, queridas mulheres, busquemos todas nós auxiliá-los, incentivá-los, confortá-los e dar esperança durante cada ação nossa. Sendo assim,
a gente vai poder exercer o nosso papel de filhos. Trabalhe com eles para que eles vejam os propósitos de Deus, inclusive se o sofrimento chegar, se a doença chegar, se a saúde lhe faltar, ajudando-os a manter uma perspectiva celestial. E faça todo o possível para cumprir os propósitos de Deus na vida deles. Enquanto você ajuda, ama, orienta cada idoso como filho, destaque, lembre sempre de destacar que envelhecer e se tornar frágil são situações, sim, desafiadoras, mas possuem um propósito espiritual. Deus continua contigo. Se você já é idosa, quem cuidará de você? Deus continua cuidando de você, usando os seus filhos. Mas eu não tenho filhos, os meus filhos não querem saber de mim. Deus proverá. Por outro lado, você que é idoso, não fique só reclamando, esperando a morte chegar. Ó vida, ó azar, tudo eu não tenho mais nada que fazer. Envolva-se na casa do Senhor, envolva-se no serviço do Senhor. A Bíblia diz que vocês serão cheios de verdor, que vocês ainda darão frutos. Então vocês precisam compreender que o céu não é meramente um lugar imaginário ou um estado de espírito onde a verdade e a beleza eternas residem, mas é o lugar que todos nós desejamos almejar, preparado pelo nosso Deus. Preparem-se, ó, aceite a sua idade, não tenha medo da sua idade. Busque glorificar a Deus, confiando na soberania dele. Faça assim, com que o amor de Deus por nós, independente das circunstâncias, seja a chave para realizar, seja a mola que vai impulsionar todas as nossas ações, para que verdadeiramente, quer eu seja filha, aprenda a honrar cada vez mais os meus pais, quer você seja idosa, busque glorificar o nome do nosso Deus. Permanecer firme em seu amor é a única resposta que nós temos, independente da idade, para todo o temor, para toda a frustração, para toda a preocupação, para todo tipo de sentimento que pairá aí no seu coração. Encontre Deus em sua palavra. Encontre Deus, continue sendo um exemplo para as mais novas. Como nós mais novas precisamos de exemplos, como nós precisamos ver as mulheres amadurecerem, as mulheres envelhecerem, as mulheres idosas terem a convicção de que Deus continua cuidando nelas. Deus está assim esperando cada uma de nós, quer sejamos filhos, quer sejamos idosos, possamos agir de forma que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. Nós temos uma nuvem de testemunhas de mulheres que já são idosas, continuam servindo ao Senhor, têm o seu trabalho secular, mas não abandonaram a casa do Senhor por conta da idade. Se você não consegue mais se locomover, fazer de uma forma tão ágil assim, dentro da sua casa, você pode participar das oficinas, você pode fazer costura, você pode fazer tricô, você pode contribuir com receitas, com bolos no dia dos garis, né? Naquele café gostoso que a gente costuma fazer nas nossas cidades para honrar. Estou aqui citando apenas uma das datas comemorativas, mas tem tantas dentro do nosso calendário. Como você pode gastar tempo em oração, como você pode programar uma viagem dos seus sonhos, tudo isso é possível se você verdadeiramente acreditar que esse Deus cuida de você desde o início até o último dia da sua vida. E o nosso desejo como filhos é que possamos ter um olhar atento, sejamos mais pacientes, cuidemos melhor dos nossos pais, não dando as ordens, não querendo mudar. Eu não queria. Aceite o seu pai e a sua mãe como eles são. Você precisa aceitar. Você não precisa querer mudar, você precisa cuidar. É diferente. Quando nós aceitamos, eu queria que o meu pai fosse assim, eu queria que a minha mãe fosse assim. Pois é, mas não é. Aceite aqueles que Deus lhe deu. Trabalhe isso no seu coração. Comece a olhá-los com um olhar de amor, de misericórdia, de gratidão, de contentamento, porque tudo que nós venhamos a fazer em relação aos nossos pais ainda será muito pouco para nós o honrarmos diante do muito que eles sempre fizeram e continuam fazendo por nós.
Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos mudar o nosso tipo de pensamento, a nossa cosmovisão como filhos, e os idosos poder viver de forma melhor, sem ficar reclamando, sem ser ranzinza, sem ficar esperando a morte chegar, e quando a morte chegar, enfrentá-la com tranquilidade, porque se nós já somos cristãos, nós não precisamos temer a morte. O Senhor nos garante a vida eterna. Aceite a sua idade, aceite as limitações, aceite a ajuda dos seus filhos, e nós como filhos, por outro lado, aprendamos a ouvir mais, a ter mais paciência, a honrar os nossos pais, colocando-os num lugar de honra, fazendo tudo com excelência, colocando-os como se fosse de fato num pódio, né? Quando alguém venceu, quando alguém chegou lá no final, venceu aquela batalha, o honrar é sempre um pódio, um lugar de destaque. Dê um lugar de destaque aos seus pais, para que nós possamos cumprir a nossa missão nessa terra, não apenas cuidando dos de fora, mas principalmente cuidando também dos de dentro. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele fale profundamente ao nosso coração através desse estudo. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos especiais. Um abracinho para você, Rúbia, um abracinho para você, Kelly, que sempre tem nos ouvido. Um abracinho para todos vocês que moram aqui no Rio Grande do Sul. E um abracinho para todas as regiões do nosso Brasil, especialmente hoje para todos os idosos e para todos os filhos que têm pais idosos. Que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado na nossa forma de tratar o nosso pai, a nossa mãe, para que o nome dele seja totalmente engrandecido. Que Deus em Cristo nos abençoe, e todos vocês que estão conosco aqui no chat e aqueles que ouvirão depois essa mensagem, recebam o nosso abraço especial. Eu aguardo por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!